Beleza? Lendo a palavra bíblica, a boa nova do Evangelho, segundo nos escreveu Lucas, capítulo 14. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade de ficar conosco o restante desse dia de vindouro com tudo neles há. Senhor, o Senhor é a solução para as nossas vidas em todas as circunstâncias. Aquilo que é solução que o Senhor já conquistou para nós, já nos chegou, te agradecemos. E o que está em andamento, no seu tempo se faça, é o que cremos e agradecemos estamos. Agradecidos estamos e agradecemos estamos. Agradecemos agora, gratos estamos. Pois bem, temos no capítulo 14 de Lucas 34 versículos e do versículo 1 em diante. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Ele, porém, nada disse. E tomando-o, o curou e o despediu. Eles, porém, nada disseram, repetindo do 4 em diante. Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles como recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos
os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. 34º e último versículo do capítulo 14, Lucas nos diz: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pois bem, por meio desses 34 versículos, nos fala a boa nova do Evangelho no capítulo 14 sobre a cura de um hidrópico, do versículo 1 com ênfase até o 6º, os primeiros lugares, do versículo 7 até o 14, a parábola da grande ceia, do versículo 15 até o 24, o serviço de Cristo exige abnegação, do versículo 25 até o 33, e os discípulos, sal da terra, Jesus nos explica do versículo 34. Pois bem, estejamos atentos a todas as ricas oportunidades de aprendizado com a boa nova do Evangelho. Estejamos dispostos a aprender, sempre focados na maravilhosa graça do Senhor, vivendo exclusivamente do seu amor, favor e poder. Que Deus a todos abençoe, é o que desejo. Sucesso.